Yo, Zaunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Oh my god, não é laboratório de Zaun, é professor Dark. Salve, salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Professor. E hoje, meus amigos, eu quero conversar com vocês sobre o caso do Lázaro. Eu não sei se você está acompanhando o caso do Lázaro. O Lázaro ele é um psicopata. E aí, gatinha, você tá muito animada hoje, né? Você tem que descansar um pouco, viu? Seu pai agora vai gravar vídeo, tá? Então, nada de ficar fazendo peraltice. Vai, fica quietinho aí. Bom, voltando aqui pro vídeo. Então, o caso do Lázaro, ele basicamente é um psicopata brasileiro. Tem vários erros acontecendo nessa história do Lázaro que mostram como é falho o Estado brasileiro, como o Estado ele não te protege, ele cobra dinheiro. O Estado brasileiro é assim: me paga aí, sei lá, R$ 500 por mês e eu vou te dar proteção. E aí ele pega os seus R$ 500, desaparece e você fica sem proteção nenhuma. É exatamente é exatamente isso que o Estado brasileiro faz. E nesse caso do psicopata aí, tá muito explícito isso. Porque veja bem, o cara é um psicopata que não podia estar na rua. O cara, ele já foi agressivo no passado, já tinha matado pessoas, e mesmo assim, ele era liberado para Páscoa, para Natal, e o cara fugiu várias vezes da cadeia, conseguiu fazer outros crimes enquanto ele estava fugindo. E você tem uma situação onde você tem um cara que ele é um perigo hardcore, ele fugiu, matou pessoas, voltou pra cadeia, fugiu de novo. E agora, novamente, ele fugiu mais uma vez, né? E agora matou pessoas novamente, matou uma família e agora tá aí, perdido no meio do mato, né? E é surpreendente que a polícia não consiga pegar esse maluco. Mas também não vamos pegar e dizer que é fácil pegar o maluco no meio de uma floresta, né? Porque é difícil pra caramba essa situação. O cara é perigoso pra caramba, tá cheio de arma lá. Provavelmente os policiais não devem estar morrendo de medo dessa situação, não querem se meter. Imagino que eles queiram simplesmente que termine logo essa parada pra eles voltarem pra casa. E, infelizmente, né, pelo visto, não vai terminar tão cedo. E é perigoso até que o maluco continue livre, passeando por aí e fazendo novas vítimas, né? É muito lamentável que rola esse tipo de coisa. Mas, enfim, eu sei que vocês entraram nesse canal porque vocês gostam de ver psicologia e vocês devem estar curiosos para saber sobre psicopatas e coisas do tipo. Então eu resolvi fazer um vídeo aqui falando sobre psicopatia, né? Eu não sei se já comentei isso com vocês, mas eu acho que eu já devo ter feito alguns vídeos falando sobre psicopatia, né? Existem três transtornos que são narcisistas, né? Um transtorno narcisista que é a versão light da psicopatia, sociopatia e psicopatia. É muito difícil você diferenciar os dois, inclusive sociopatia e psicopatia, mas, tipo, colocando uma colinha pra vocês, o psicopata é o que nasce psicopata e o sociopata é o que se torna sociopata ao longo da vida. As duas coisas são muito parecidas, só que a diferença é que o sociopata ele tem muita dificuldade pra se relacionar com pessoas, enquanto pro psicopata não, é muito mais fácil pra ele se relacionar. Mas são todos transtornos de narcisismo, ou seja, você só se enxerga, só existe você, não existe o mundo ao seu redor. E o psicopata é assim, ele não consegue ter empatia pelas outras pessoas porque não existe ninguém. Então são pessoas extremamente narcisistas. Ele quer muito se mostrar. Inclusive, no caso do Lázaro, ele tá se mostrando agora pro Brasil inteiro, né? E assim acontece com muitos outros psicopatas que já apareceram na história. Sociopatas também podem fazer a mesma coisa, só que a diferença do sociopata é que ele tem dificuldades para entrar em relacionamentos. O psicopata também, de certa forma, porque o psicopata ele não consegue sentir nada pelas outras pessoas, né? E ênfase quando eu falo relacionamento, eu não tô falando de relacionamento amoroso, tô falando de amizades e coisas do tipo também, tá? Principalmente com a família. E são coisas que são desenvolvidas. Como há várias discussões sobre o psicopata já nascer dessa forma, e eu acho que não tem muita discussão em relação a dizer que não acontece, porque, tipo, embora a gente acredite em tábula rasa, a gente também tem que acreditar que parte da sua genética vai influenciar o que vai acontecer com você, que comportamentos você vai desenvolver. Pode ser que você tenha predisposição a alguma coisa e isso influencie seu comportamento de certa forma. Então, embora exista muita discussão sobre essa questão do genética influenciar ou não o comportamento, não existe muitas discussões em relação ao psicopata nascer dessa forma, entendeu? Ou pelo menos com predisposição à psicopatia. Então, existem muitas pessoas que são psicopatas no mundo. São mais de 5 ou 10%. Acho que eu não sei o número exatamente, mas era mais ou menos isso. De 5 a 10% das pessoas são psicopatas. E aí você pensa, poxa, mano, só no Brasil tem 300 milhões de pessoas quase. Não, 300 não, 200 milhões de pessoas. E desses 200 milhões de pessoas, 10% seria 2 milhões. E se fosse 5%, seria 1 milhão de pessoas. Então quer dizer que tem 1 milhão de psicopatas no Brasil? Não é muita coisa, não? Por que esses psicopatas não saem destruindo tudo? Acontece que, tipo assim, psicopatia é uma coisa que é considerada praticamente normal entre a sociedade. Inclusive, as pessoas que estão em cargos de poder são psicopatas na maior parte das vezes. Por quê?
Porque pra você ser reconhecido, você tem que se dar muito valor. Você tem que ser aquela pessoa, saca? Tipo, olha só como eu sou pica, não sei o quê. Pessoas muito narcisistas. Então a gente já vê um traço de psicopatia. Agora, quando você pensa em político, por exemplo, que geralmente faz várias maldades, várias porcarias pra conseguir fama, pra conseguir se tornar pessoas grandes na ideologia deles, essas pessoas elas acabam chegando lá e são psicopatas porque elas não têm apreço pelas outras pessoas. Eles, tipo, assinam uma coisa lá que vai ferrar com a vida de 10 milhões, mas vai dar alguns votos pra eles, entendeu? E é isso que faz com que a gente tenha sempre os piores no topo das nossas cadeias de comando, entendeu? Porque essas pessoas não têm escrúpulos nenhum. Elas não se importam com nada que tá acontecendo, elas só se importam com ganho próprio. Então, o cara pensa, eu vou ser presidente, custe o que custar, ele vira presidente. E no caminho disso, tem várias coisas, vários desastres que ele acaba causando. Agora, uma pessoa que não é psicopata, ela vai chegar e vai ver numa situação, poxa, mano, pra mim continuar crescendo, eu tenho que ferrar com aquele maluco ali. E aquele maluco é um cuzão, mas se eu ferrar com aquele maluco vai ser uma coisa meio bad, então é melhor não fazer isso não. E a maior parte das pessoas pensa dessa maneira. E inclusive aqui na internet também, você vê várias pessoas com transtorno de narcisismo se tornando youtubers famosos. Por exemplo, no caso que aconteceu recentemente lá do MC Kevin, você viu vários narcisistas fazendo vídeos e se sentindo deuses por dar notícias falando que, olha só como esse cara caiu aqui, se machucou, não sei o que, olha só, meu Deus, é treta, saca? Várias pessoas crescendo em cima disso, ganhando muita visualização em cima disso, porque é algo que gera trend, que as pessoas estão querendo saber o que aconteceu, mas não vem a malícia, a maldade dessas pessoas que são psicopatas ou sociopatas ou narcisistas querendo ganhar visualização. Então, em média, na internet a gente valoriza muito o eu e o eu é super hiper valorizado por esse tipo de transtorno. Então, obviamente, essas pessoas que se autovalorizam demais, elas acabam tendo mais chances de crescer na internet por causa disso. Então, provavelmente você segue vários psicopatas e você nem sabe disso. Vários psicopatas que são diagnosticados e que fazem tratamento, inclusive. E você nem sabe disso. Inclusive, um dos maiores youtubers do Brasil, um dos 3 maiores do Brasil, na minha opinião, pelo menos, ele é psicopata. Ele é psicopata. E vocês seguem ele, gostam dele, comentam sobre ele. E tá por aí. Mas por que essa gente não destrói as outras pessoas? Porque mesmo que esses psicopatas eles tenham dificuldade para interagir com a sociedade, para identificar o que existe além deles, né? E além da vida deles, eles conseguem seguir as regras, eles conseguem entender as regras e pensar, para mim ter sucesso, para mim conquistar o que eu quero, eu tenho que seguir isso, então eu vou seguir porque eu vou ter sucesso. Então, ao contrário da maioria das pessoas que seguem as regras por moral, porque elas não querem infringir ou ser uma pessoa errada, ou por medo de fazer alguma coisa errada, o psicopata ele segue porque isso vai levar ele a conquistar alguma coisa que ele quer. E isso é uma coisa muito importante, porque muita gente fala que o psicopata é uma pessoa que ele conquista muito as pessoas. E o psicopata ele conquista as pessoas por causa disso, porque ele sabe identificar sinais das pessoas, porque ele não sente, tipo, pro psicopata, você que tá do outro lado, é um brinquedo, é um videogame, entendeu? É como se você fosse jogar Oblivion ou, sei lá, Skyrim, e você estivesse conversando com o personagem, tentando identificar o que aquele personagem quer que você diga pra ele. E pro psicopata é assim, então ele conversa com você, ele identifica pontos, coisas que você quer que ele fale, ele vai falar, independente, porque mesmo que ele não defenda aquilo ou que ele seja aquilo, porque pra ele não importa. Não importa o que você pensa, o que ele é, não importa o que ele tá dizendo. O que importa é que você confie e concorde com ele, entendeu? É uma pessoa sem escrúpulos nenhum. Então, nesse caso, é mais um motivo do psicopata conseguir chegar a grandes graus de altura na sociedade, porque ele faz coisas que geralmente ninguém faria, né? E aí que entra a questão. Alguns psicopatas, por ter essa predisposição a tratar a vida como se fosse um videogame, como se você não tivesse nenhum tipo de apreço pelo que está do seu lado, eles podem também desenvolver outros sintomas de outras doenças mentais que geram agressividade. E aí, quando você tem um psicopata que tem transtorno de ansiedade, ou um psicopata, que nem no caso do Lázaro, ele tem transtorno de ansiedade além de psicopatia, e ele acaba sendo agressivo, ele acaba externalizando demais isso, e as outras pessoas são brinquedos para ele, são como animais, videogame. Então, tanto faz, o cara tá vivendo no GTA, entendeu? Quando você tá jogando GTA, atropelando os pedestres e foda-se, ou atirando na galera só pra pegar um dinheiro pra você comprar uma arma nova ali na loja, você tá sendo psicopata dentro do jogo. E é a mesma coisa que o psicopata faz só que na vida real, entendeu? Então,
é interessante você pensar que para esses caras a vida é um videogame e é o que eles fazem. E como eu disse, eles querem ter visualização, eles querem ser reconhecidos. Então, fazer isso dessa forma, inclusive, eu até me pergunto sobre a questão do satanismo, né, que foi colocada nesse caso, porque o Lázaro ele fez uns rituais lá. Se isso também não faz parte dessa cruzada egóica onde ele vai ser reconhecido por isso também, porque ele sabe que isso choca, que isso vai dar mais visualização para isso, entendeu? Então, quanto mais tempo ele ficar perdido na mata, melhor pra ele, porque mais pessoas vão ficar ao redor dele dando atenção e vendo ele, entendeu? E principalmente, né, falando sobre ele. Inclusive, eu tô falando sobre ele agora, mas eu tô falando pra desmistificar um pouco pra vocês entenderem como funciona a mente de uma pessoa assim. E esse cara é extremamente perigoso, tipo, porque ele é extremamente agressivo, ele não tem nenhum apreço pelas pessoas, ele mata nem, sei lá, nem nada, ele não tá nem aí, ele simplesmente não deve viver em sociedade, não deve mesmo. E é lamentável, como eu disse no começo do vídeo, que a gente tem um Estado que cobra uma grana violenta pra gente ser protegido. Olha só, eu estou cobrando aqui de você 10% do seu salário pra você pegar e ter proteção. Porque se não fosse por mim, você não teria proteção nenhuma. E no final das contas, o que acontece é isso aí. O Estado vacilando pra caralho, fazendo merda pra caralho, violência correndo solta, você não pode sair na rua com seu celular na mão, senão você vai ser roubado, você não pode andar à noite, e principalmente se você for mulher, você não pode andar sozinha, porque senão você vai ser atacado, você não tem segurança nenhuma. E você tá pagando, e ao mesmo tempo que você tá pagando, né, é engraçado que uma das coisas que o governo, né, antes de se eleger, falava, não, porque a gente tem que ser super rígido aqui com a criminalidade, não sei o que, agora a gente tá vendo que não é bem assim, né, inclusive foi durante esse governo que passou o negócio lá de prisão em segunda instância e ir pra terceira. Sendo que, tipo, a gente aqui no Brasil é ridículo, mano, como funciona. Porque se você fez uma porcaria, você tem que ser julgado, aí depois você pode ser julgado por uma segunda instância, julgado por uma terceira instância. E nisso passou 2 ou 5 anos que você tá lá de boas, depois de ter cometido um crime sem ser preso. A gente tá vendo aí a Flor de Lis, por exemplo, não tá sendo presa. Ou pelo sei lá, não sei se ela foi, porque eu não tô acompanhando essas notícias. Mas de qualquer maneira. E aí, gente? Crime compensa no Brasil? O crime nunca compensa, nunca mesmo, porque o crime é uma coisa muito errada que machuca muitas das pessoas e pode até te dar dinheiro agora, mas não é um dinheiro que se sustenta, não é um sucesso que te sustenta, entendeu? O sucesso de verdade é conquistado através de seu próprio esforço. A gente não vai entrar no debate de meritocracia, né? Até porque a gente já fez vários vídeos falando sobre meritocracia, mas sucesso é você estar feliz com o que você tem, entendeu? Sucesso é você não precisar de mais nada, é você ter uma família feliz, um ambiente seguro em casa e o crime não vai te gerar esse tipo de coisa, não. Muito pelo contrário. E é isso aí, clã. É isso que é o Lázaro, o cara psicopata de Ceilândia. E você, o que você acha disso, hein? Espero que o Olanzito tome cuidado, porque ele mora perto ali daquele lugar. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você assistir ele até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e depois.